Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Bem, amigos ouvintes do programa A Voz do Espiritismo, programa radiofônico A Voz do Espiritismo para Araçatuba e toda a região, e também os amigos do site, né, por todo o planeta, os amigos do site avozdoespiritismo.com.br. Hoje nós temos a alegria de contar mais uma vez com o nosso amigo, né, nosso irmão, de todas as semanas estamos juntos no centro, né, no Centro Espírita Luz e Fraternidade, o Vanderlei Galdino de Araújo. Nós vamos então primeiramente ouvir os cumprimentos do Vanderlei. Bom, boa tarde a todos. É um prazer eu estar novamente aqui com vocês. E eu acho que é sempre interessante a gente estar conversando sobre a abordagem espírita dos fatos que ocorrem em nossas vidas, né? Então, prazer estar com todos vocês. Espero que seja uma tarde promissora. Muito bem. Vanderlei, inclusive, na semana passada, né, já participou conosco aqui na rádio e também no site, né? O site ainda está lá disponível, as pessoas que quiserem acessar, que não acessou ainda, o www.avozdoespiritismo.com.br. Vanderlei está lá também com uma poesia, né? Alusiva aí ao Dia das Mães, né? A poesia que ele nem sabe, eu estou pegando ele de surpresa aqui agora. A poesia que ele fez na quarta-feira, que antecedeu o Dia das Mães. Vanderlei fez uma poesia no Centro Espírita Luz e Fraternidade, e eu já aproveitei aqui com o nosso amigo aqui do centro, que grava quase todas as palestras, já falei, Emanuel, e ele chama Emanuel, hein? Emanuel, tira o áudio pra gente aí dessa poesia e tal. Tá? Já foi pro ar na rádio e está no site lá disponível, inclusive a poesia do Dia das Mães. Ele não está nem sabendo, ele não está sabendo. No momento que estamos gravando, ele não está sabendo, né? Já está no site, ainda está no site, né? E já foi também na rádio na semana passada. Bom, mas hoje o assunto aqui é outro, né? Que o Vanderlei irá abordar com a gente, né? O tema muito interessante, Vanderlei que faz parte da instituição Nosso Lar, né? E do Centro Espírita Luz e Fraternidade, que é um departamento da instituição Nosso Lar. E o Vanderlei, ele é coordenador da evangelização, né? É coordenador da evangelização, faz palestras aqui no Luz e Fraternidade, lá na instituição Nosso Lar, na matriz, vamos dizer assim, né? Na instituição Nosso Lar, e faz palestras também nas casas espíritas, sempre que é solicitado e que, quando é possível, né? Logicamente, ele tem suas atividades, seu trabalho, também as atividades na casa espírita aqui, Luz e Fraternidade, e no Nosso Lar, como já dissemos, que é muito ampla as atividades dele na casa, a gente sabe. Mas sempre quando possível, ele faz palestras também em outras casas espíritas. Vanderlei Galdino de Araújo vai abordar os espíritos nos influenciam? É uma interrogação, né? Pois é, uma interrogação mesmo. Porque nesse mundo atribulado em que a gente está, e a Terra passando por esse processo de transformação, já não é mais segredo para ninguém, principalmente para nós, os espíritas, que a Terra ela está evoluindo. Então, dentro da escala dos mundos, que começa lá no mundo primitivo, a Terra está no de provas e expiações, mas já está também no seu finalzinho, ela já está galgando agora para o mundo de regeneração. E o mais interessante de tudo isso é que muitas vezes nós interrogamos, o mundo está pior? Parece, né, Nelson, que a gente vê tanta violência, tanta coisa ocorrendo, que é um questionamento que nós fazemos. O mundo piorou? Mas se a Terra realmente está sendo elevada de um mundo de provas e expiações para a regeneração, o porquê de tanta dor, o porquê de tanto sofrimento, o porquê que muitas vezes nós nos questionamos crimes bárbaros acontecendo nos dias de hoje, onde a tecnologia nos oferece um campo vastíssimo de aprendizado e de crescimento também. E aí, se nós formos olhar o que está ocorrendo no mundo, será que é só obra do homem? Ou será que nós temos aí uma influência que está além da matéria, uma influência espiritual?
E é justamente sobre isso que nós vamos tratar hoje. O questionamento, os espíritos nos influenciam? E nós começaríamos respondendo que muito mais do que nós imaginamos. E essa resposta não é minha, é dos espíritos a Kardec. Então, perguntando se os espíritos nos influenciam, e quando ele diz muito mais do que nós imaginamos, e praticamente são eles que vos dirigem, então nós vamos imaginar que atrás das nossas ações, dos quais nós somos os grandes responsáveis, muitas vezes ali pode ter nos ajudando uma mente espiritual, fazendo com que aquilo que nós cometeríamos, nós cometemos em excesso muito maiores. Então, aquilo que nós faríamos de uma determinada maneira, nós empregamos uma maldade tão grande naquilo que nós vemos assim, nós não acreditamos que um ser humano possa fazer isso com outro. Nós não acreditamos nisso. E muitas vezes também nós vemos pessoas boas e elas demonstram uma bondade tão grande em determinadas situações e a gente se pergunta, não, isso não é o fulano, né? Ele é bom, mas ele não faria isso, né? E a gente vê também que nós temos ajuda dos dois lados. Do lado inferior, tentando nos levar a um mal maior. E do lado superior, que são os bons espíritos que querem o nosso progresso, que estão trabalhando para que a Terra realmente chegue a esse patamar de regeneração. Então nós temos essas influências em nossas vidas. E aí, só para concluir esse pensamento, nós questionamos, então estou tranquilo, o que eu faço não sou eu, são os espíritos? E aí é uma nova pergunta, né, Nelson? Uma nova pergunta, e também é muito conhecido, né, assim, no popular mesmo, todas as religiões tal, conhecido por anjo de guarda, né, ou anjos da guarda, né? Realmente eles existem, né, Vanderlei? E não é só um, não, no plural realmente, né? Anjos da guarda, né? São vários espíritos que nos protegem, estão sempre a nos proteger, mas muitas vezes, ou a maioria das vezes, nós não damos abertura para essa proteção, né? Com certeza. Se nós formos pegar o livro dos Espíritos, tem um capítulo que fala especificamente sobre os anjos guardiães. E quem ler esse capítulo vai ver que é emocionante o quanto esses irmãos velam por nós. Está sempre do nosso lado, tentando nos auxiliar para o bem, tentando nos demonstrar qual é o melhor caminho, o bom caminho. Esses espíritos incansáveis, inclusive no capítulo fala que eles estão conosco em qualquer lugar. Ele fala na solidão, nas penitenciárias, nos locais de devassidão. E onde nós estivermos, esse bom amigo está do nosso lado nos ajudando. Esperando uma oportunidade que nós possamos dar-lhe para que ele possa nos ajudar. E sempre que nós nos abrimos a isso, a essa influência benéfica, certamente esse irmão vem nos socorrer com seus conselhos, os apontamentos, indicando quais os caminhos que nós devemos seguir, e isso de uma forma intuitiva. E o livro dos Espíritos ainda nos alerta que nós deveríamos estabelecer esse contato com o nosso bom anjo, com o nosso anjo guardião, que certamente muitos males nos quais nós nos precipitamos, certamente se nós tivéssemos o contato desses irmãos, nós aí não nos precipitaríamos. Então nós vamos ver que muitas vezes nós preferimos a influência do espírito negativo, do espírito ignorante, porque ele vem nos dar razão naquilo que é inferior em nós. E nós estamos sendo convidados pela vida constantemente a uma melhora íntima. Hoje é muito falado na casa espírita, e mesmo com outro nome em outras religiões, sobre a necessidade da reforma íntima. E a reforma íntima significa não você deixar de existir, mas é você olhar para dentro de si mesmo, você fazer um trabalho de aprimoramento espiritual, e é um trabalho que você vai dando passo a passo e vai tendo uma melhora interior. E nós vamos, nesse copo de água suja que nós somos, nós vamos depositando essa água limpa aos poucos, e nós vamos ver que com o passar do tempo nós estaremos transformados. E quando nós não fazemos isso, quem vem nos influenciar, quem vem trazer
a nós essas influenciações negativas são esses espíritos inferiores, porque é a nossa eleição. Nós os convidamos, através de nossas atitudes, a nos seguir. Nós convidamos esses espíritos, através daquilo que nós falamos, do que nós demonstramos, que eles estão autorizados a nos influenciar. E nós adoramos isso, porque eles vêm massagear o nosso ego, vêm nos dar razão nas confusões. Não, você realmente está certo intuitivamente, eles vão fazendo isso, influenciando dessa maneira. E a gente, mas eu devia ter feito mesmo, afinal eu não sou bobo. Nós nos esquecemos aí que o Cristo nos recomendou, né? Amar o nosso semelhante. E quando nós amamos o nosso semelhante, se nós vermos defeito neles, nós vamos tentá-lo transformar para uma pessoa melhor. E não ser um agente de escândalo na vida dele. Então nós vamos ver que nós demos brecha, esses espíritos chegam. E eles vão chegar mesmo. E eles passam a ter uma vida de convivência com a gente. Eles vão andar no nosso carro. Eles vão conosco onde nós formos. Vão andar no nosso carro. Eles vão estar na nossa casa. Vai se sentar na nossa mesa para se alimentar conosco. Eles vão, inclusive, muitas vezes, dormir na nossa cama. Nos momentos íntimos. Então nós vemos essa influência muito perniciosa, porque a partir do momento que nós demos brecha, eles passam a fazer parte do nosso dia a dia. Em todos os locais onde nós vamos, eles também vêm. E na casa espírita, será que eles vêm? Eles ficam lá no portão nos esperando. Porque se nós nós convidamos essas pessoas a estarem conosco na nossa casa, na nossa mesa, na nossa cama, então ele vem também na nossa religião. Só que nós entramos na casa espírita, nós ouvimos a preleção da noite, nós tomamos o nosso passe e aí nós saímos. A água fluidificada, nós abraçamos o nosso companheiro, desejamos a ele muita paz e aqui nós temos aí uma máscara, né? Uma máscara de sermos bonzinhos. Chegando lá fora, nós somos o que realmente somos. O que o verniz social já não oculta mais. E esses espíritos que conseguem muitas vezes ler os nossos pensamentos, ele não mudou nada. E vem novamente com a sua influência. E aquele passe que nós tomamos, que muitas vezes nós nem o assimilamos direito, foi-se embora, porque nós damos brecha para que esses espíritos possam dar o passe dele. São as influências negativas, são os desejos materiais, são as buscas por conquistas muitas vezes sexuais, muitas vezes nos atiçando a gula. Então eles veem em nós o nosso ponto fraco. E nesse ponto fraco eles vêm cada vez mais insuflar. E aí nós descobrimos em determinados momentos que nós estamos com um vazio existencial. E nós não sabemos por quê. E aí nós dizemos, eu sou cumpridor dos meus deveres, eu vou no centro toda semana, eu tomo meu passe, eu trabalho, mas nós esquecemos que nós somos todos da causa de Jesus, trabalhamos para Jesus. E a causa de Jesus nos chama para a renovação interior primeiro, e que nós possamos estar exemplificando aquilo que ele exemplificou e deixou para todos nós como ensinamento. Como nós não vemos isso, como nós não conseguimos atingir isso, vem o vazio existencial. E é tão comum hoje nós vermos pessoas em depressão. Quantas vezes nós não falamos, eu acho que eu estou com depressão, porque eu estou sentindo uma coisa tão ruim, eu estou num sofrimento tão grande, a minha vida não anda e eu não sei por quê. E aí nós vemos que aqueles que nós elegemos como nossas companhias são espíritos que estão no mesmo estado mental. Então eles estão em sofrimentos, eles estão também nessa insatisfação e transmitindo isso a nós. E aí nós nos pegamos doentes e não sabemos o porquê. Mas são essas influências que nós elegemos e que estão do nosso lado. De outra forma também, não são só os mauzinhos que estão do nosso lado. Se nós temos uma vida de retidão, e não é uma vida de perfeição ou santidade, mas dentro das nossas possibilidades nós sermos uma pessoa honesta inclusive com a nossa religiosidade,
honesta com as pessoas que estão à nossa volta, que necessariamente eu não tenho que estar bem todos os dias. Tem dia que a gente não está bem, tem dia que a gente está aborrecido, a gente está, como se diz no chavão popular, de mal com a vida. Isso é até natural, nós somos seres em evolução. O problema é quando nós estamos de mal com a vida constantemente. E aí nós passamos a ser aquela pessoa ranzinza, nós passamos a ser aquela pessoa em que ela chega na porta, as pessoas começam a cortar a volta. E chegou fulano e vai reclamar, então ela vem contar às vezes alguma coisa, ela tem uma história maior ainda, de mais dor, de mais sofrimento, de mais angústia, sempre maior. E muitas vezes, assim, a gente, porque no estado evolutivo em que nós nos encontramos, nós não carregamos cruz. Nós não temos ainda forças para carregar uma cruz, né? Então nós temos algumas dificuldades para que no futuro nos habilite a tomar a nossa cruz. Por enquanto ela está encostada ali, esperando nós criarmos coragem, a partir desse momento nós começarmos a carregá-la. Por enquanto não. É só algumas dificuldades. Mas se tem alguém muito sofrimento e muita angústia, não se preocupe, a cruz ainda não chegou. Porque aquele que carrega a sua cruz, ele carrega com alegria. Ele carrega fazendo bem. Ele sabe que isso é transformador na vida dele. Então ele não reclama disso. Quando nós reclamamos, é porque nós não estamos aproveitando o sofrimento. E o sofrimento, se nós tivermos que sofrer, que ele seja benéfico. Que ele produza alguns frutos em nossas vidas e que isso possa realmente nos fazer amadurecer enquanto pessoa, enquanto ser humano. Mas nós temos também, como nós estávamos dizendo, aqueles bons espíritos. E é confortador saber que nós temos, além do nosso anjo de guarda, que está do nosso lado constantemente, esse protetor tão querido e que vai nos aguardar após a desencarnação, nós temos os nossos familiares. Nós temos a nossa mãe que já partiu, nós temos o nosso pai que foi tão querido que está na espiritualidade, nós temos um tio que é amado ao nosso coração, que nós falamos, nosso, meu segundo pai, ou então aquele avô que a gente tem saudade até hoje, e tantos outros da nossa família espiritual que não nos acompanharam nessa romagem física e que ficaram do outro lado para nos dar esse suporte, para nos dar essa bagagem. Então eles estão lá justamente para ser esses queridos protetores do nosso dia a dia. Eles dirigem nossas vidas? Não. Nós temos o livre-arbítrio. Mas eles estão constantemente do nosso lado para nos momentos de dores atrozes, para que nos momentos de decisões nós possamos ser incluídos para qual o melhor caminho a seguir. E a gente vê isso muito comum aqui na Terra. O pai e a mãe não é o anjo de guarda do filho quando ele está encarnado. Então o filho está em dificuldade, a quem ele se reporta? Ao pai e à mãe. E na espiritualidade, pode ser o pai, pode ser a mãe, o tio, o familiar querido, o amigo, que muitas vezes é mais irmão do que o irmão consanguíneo. Então nós temos uma gama imensa de espírito que concorre para o nosso crescimento. E quando nós vemos alguém desencarnar, que é uma dor tão grande para nós, mesmo nos reconhecendo espírita, e aí a gente em Deus, a mesma pessoa, nossa, tão bom, desencarnou, está no céu. Realmente, às vezes tem pessoas aqui que realmente foram muito boas, pessoas que se dedicaram à família, a uma causa, porque necessariamente a gente não precisa se dedicar à causa do mundo. Nós não temos ainda forças suficientes para isso. A causa do mundo foi a tarefa de Jesus. A nossa causa muitas vezes é com o nosso núcleo familiar, com o nosso irmão que nos traz tanto problema, e que se a gente falasse, se pudesse eu mandava embora, mas não posso, é meu karma. E muitas vezes é mesmo. Está ali para despertar em nós esse algo mais, esse sentimento que nos faz crescer. Porque sem essas dificuldades nós ficaríamos tranquilos. Eu estou comendo, eu estou bebendo, eu estou na saciedade, então eu quero usufruir das coisas materiais. Nós precisamos de algumas dificuldades para esse despertamento do espírito.
Então vem o irmão difícil, o amigo difícil que não nos deixa, está sempre ali e às vezes a gente até se vê cansado. Mas está aí justamente para nos testar e para que nós possamos, de alguma forma, ser esse protetor também na vida dele. Tem também bastante casos, né, de filhos problemáticos, né, filhos, né, com vícios, né, com uma vida totalmente desregrada, né? E acontece também, né, de muitos pais difíceis, né, de pais que depois que envelhece, né, fica difícil de cuidar e o filho, a filha, né, deve cuidar, faz parte também de todo esse processo aí que você relacionou com pessoas difíceis, né? Com certeza. E algo que a gente tem que olhar, Nelson, inclusive, quando a gente vê o nosso pai ou a nossa mãe que está velhinho e às vezes fala, nossa, dá um trabalho. Primeiro, assim, eles cuidaram de nós a vida toda. Agora, nós estamos tendo o privilégio de cuidar deles. E nós não podemos esquecer de uma coisa. Se nós não desencarnarmos jovens, nós vamos ficar velhos. E estaremos no lugar dos nossos pais. E os nossos filhos vão nos olhar como, esse meu pai é ignorante, esse meu pai dá trabalho. E quando nós temos os olhos do amor, a gente não vê isso nos nossos pais. A gente fica feliz por ter o privilégio de cuidar deles, de poder ser esse anjo bom na vida deles, da mesma forma que a vida inteira eles foram os nossos anjos bons. Então nós vamos ver que o Deus ele é tão perfeito que ele nos colocou para a evolução, para o crescimento, e ele sabia das nossas dificuldades, e ele foi pondo esses protetores amigos para nos ajudar nessa caminhada. E aí vem uma outra pergunta, né? Então, estou tranquilo, eu não cometo erros. E aí nós temos que olhar que nós temos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio nos dá a possibilidade de escolha. Escolher entre o bem e o mal. Então, dentro dessas escolhas, eu vou estar escolhendo também as companhias que eu quero. São esses espíritos imperfeitos, esses espíritos maléficos que vai estar me auxiliando ou vai ser os bons espíritos? Então eu vou tomar as minhas escolhas, mesmo com os espíritos negativos, os espíritos ainda, vamos dizer assim, ignorantes, né? Que ainda não despertaram para a vida espiritual. Eles não fazem. Nós matamos, nós atingimos, nós ofendemos, nós agredimos. Não eles. Eles podem estar nos influenciando. E eu aceitei essa influenciação. Então é diferente. Eles não estão agredindo. Eu estou agredindo e muitas vezes eu já tenho esse ímpeto, porque senão eu não agrido. Se eu não tiver o ímpeto agressivo, eu não vou agredir. Mesmo com esses espíritos me influenciando. Eu vou fazer outras coisas, nos quais são os meus pontos fracos, mas não vou agredir. Então, não são eles que agridem, sou eu. E se eu matar alguém e dizer que eu estava tomado por um espírito, coisas desse tipo, eu vou ter que responder por isso. Porque, inclusive perante as leis divinas, porque esses espíritos, se eles realmente me ajudaram para que eu matasse alguém, foi porque eu dei brecha para isso. Porque senão não teria feito. E da mesma forma, os bons espíritos sempre nos dizem, né? Eles vêm, nos auxiliam. Por que eu não vejo eles se materializarem do meu lado? Estamos em grandes dificuldades, estamos em grande sofrimento e não vêm. Eles vêm nos intuir, eles vêm nos insuflar ânimo, vêm nos insuflar coragem e indicar sutilmente qual seria o melhor caminho a seguir. Por que eu não os vejo? Porque se ele estivesse do nosso lado, materializado, falando, segue esse caminho, não faz isso, que mérito eu teria? Então eu tenho as possibilidades de escolhas para que isso seja meritório para mim mesmo. Muito bem. Na semana retrasada, o Carlos Alberto Souza abordou aqui conosco, né? No site ainda está postado, quem quiser acompanhar, que não acompanhou a semana retrasada, né? Em relação a isso que você citou, Vanderlei, é bom a gente dar uma explicada nesse sentido, porque o Carlão abordou aqui conosco mediunidade e obsessão, né? E aí ele abordou os tipos de obsessão, a simples, a média
que já passa a ser possessão, né? Nesse caso que você citou, que nós não podemos culpar os espíritos, né? Porque a gente tem o livre-arbítrio, a gente dá brecha, a gente faz com que eles acham força para fazer muitas barbaridades, mas no caso de possessão, também é assim, Vanderlei? Vamos imaginar que na possessão, o espírito realmente ele está comandando os centros do cérebro da pessoa em questão, e a pessoa não tem mais um controle, um domínio sobre isso, porque isso é possessão. Parece que a pessoa anulou a sua vontade e uma vontade superior a dele começa a ter esse... consegue fazer com que a pessoa obedeça cegamente. Mas onde nasceu isso? Então vamos dizer, eu estou possuído. Então foi o espírito que tomou conta da minha vontade e eu não tive como resistir. Mas a gente tem que procurar o seu nascedouro. Em algum momento, porque isso nem sempre foi possessão. É possessão hoje. Nasceu de uma outra forma, de uma influenciação. Então isso foi crescendo de uma tal maneira que hoje esse espírito domina a minha vontade. Só que no começo, quando eu poderia ter resistido, olhado com outros olhos, ter pedido ajuda, ter confiado em Deus, e eu não o fiz, esse espírito hoje domina realmente a minha vontade. Mas lá no começo não era. E eu sou responsável pela escolha que eu fiz lá atrás. O espírito só me domina hoje porque lá atrás eu fui fazendo uma construção disso. Então ele não chegou hoje, pegou minha mão e, independente de eu querer, dominando a minha vontade, atirou em uma pessoa. No começo não, nós começamos a criar uma sintonia com esse espírito, porque o processo obsessivo ele se faz através de sintonia, uma sintonia com esse espírito, e isso foi se fortalecendo no tempo, até chegar a esse momento em que isso se transformou em algo tão grande para a minha vida, e ao mesmo tempo tão trágico, que esse espírito consegue dominar a minha vontade. E eu não consigo resistir. Ele quer atirar e faz com que eu atire. Né? Mas a gente vê assim, o médium, a pessoa tem culpa? Tem culpa. Hoje esse espírito o domina a sua vontade. Ele não está sabendo, vamos dizer assim, o que faz. Mas quando isso começou e ele poderia ter cortado esse vínculo, esse laço, e ele não o fez, ele assumiu o risco de cada vez mais essa influência fosse maléfica e atrapalhando assim a vida da pessoa. Muito bem, mas como tudo tem atenuantes e agravantes, neste caso, a pessoa sob a influenciação de possessão, né, de um espírito, tanto para praticar um homicídio ou o suicídio, né, que a pessoa faça por influenciação desse espírito, aí no caso também tem as atenuantes, né, Vanderlei? Sim, porque a lei de Deus, ela é de misericórdia. E a misericórdia faz com que Deus nos dê infinitas possibilidades e infinitas oportunidades de crescimento. É lógico que no caso desse espírito, dessa pessoa que está sofrendo esse processo de uma possessão, que realmente está com a sua vontade dominada, existe aí alguns atenuantes, né, que só a espiritualidade mesmo vai poder dizer. Isso, a espiritualidade superior que vai poder dizer os atenuantes que nisso tem. Mas é lógico que alguém que está privado da sua faculdade, muitas vezes, de pensar, de decidir, de agir, e uma força superior a dele está colocando acima da dele, ele tem atenuantes sobre isso. E a lei de Deus, se nós formos ver, nós temos atenuantes a todos os momentos. Porque nós somos espíritos ainda muito imperfeitos, e os atenuantes da espiritualidade maior de Deus são tão grandes que nos dá a oportunidade, apesar de nós termos cometido grandes crimes, termos participado de grandes tragédias, estarmos aqui nesse aprendizado e nesse crescimento. E a misericórdia, ainda já que nós estamos falando agora de misericórdia de Deus, é tão grande que nós vamos ver que de tempos em tempos, espíritos maravilhosos estão aqui na Terra, nos ensinando qual é esse bom caminho. E aí os espíritos nos influenciam, os espíritos encarnados nos influenciam inclusive. Nós vamos imaginar o nosso pai, a nossa mãe nos orientando, nos ajudando.
E aí nós vamos ver o doce Chico Xavier, que das nossas épocas agora, talvez o maior espírito que aqui passou, que trouxe para todos nós um exemplo de vida, não digo nem de mediunidade, apesar dele ter escrito quase 500 livros, mas um exemplo de vida que o doce Chico, esse exemplo de espírito que foi, o quanto que ele não nos influenciou. Quantas casas espíritas não foi criada no Brasil através da influência do Chico Xavier? Então a pessoa ia lá com o seu problema, com a sua angústia, com o seu sofrimento, e depois passar tudo isso, perguntava: Chico, eu quero te ajudar. Então o Chico fala: vai lá na tua cidade, faz alguma coisa lá pela criança. Quantos orfanatos, quantas creches, quantos centros espíritas não existem aqui no Brasil que foi influência do Chico, né? E não levava o nome dele, porque naquela época ele ainda era encarnado. Então, quantos centros Bezerra de Menezes, que foi outro baluarte do espiritismo, não existem por influência do Chico Xavier? Quantos Maria de Nazaré não existe aqui no nosso Brasil, criado Allan Kardec, ou outras pessoas que foi tão cara para nós, Carbachutel, Eurípides Barçanufo, e a gente começa a citar aí esses espíritos grandiosos, a gente vê quantas influências benéficas nós tivemos em nossas vidas. Aí nós vamos falar: nós tivemos o Holocausto, nós tivemos ditaduras, nós tivemos guerras, nós tivemos tantas coisas, tivemos coisas muito difíceis, e que através dessas circunstâncias também teve um lado benéfico, né? Então, diante da tragédia, pôde surgir aí novos medicamentos, novas vacinas, no inconsciente coletivo gritando que não quer mais guerra. Nós somos agraciados pelo Brasil de ser um país tão pacífico, de um povo tão hospitaleiro, e aqui no Brasil celeiro de espíritos que veio da Europa, que veio de outras partes, de espíritos que veio da África, trazendo a todos nós essa miscigenação tão grande aqui, e nós vamos ver que o povo brasileiro conseguiu, de alguma forma, transformar isso, né? Essas tragédias mesmo da escravidão, ou mesmo na espiritualidade que esses espíritos europeus vieram reencarnar no Brasil, muito deles como médium. Então nós vamos ver aí o milênio da Inquisição, de tantos sofrimentos, teve dificuldade, tivemos. Mas nós tivemos aí um Francisco de Assis, um Chico Xavier, tantos exemplos, Madre Teresa de Calcutá, são exemplos belíssimos, né? Lá em Salvador, nós agraciados com Divaldo, com o irmão Dulce, com a irmã Dulce, né? E nós vamos ver outros santos católicos aí que são bons espíritos. Nós vamos ver também no meio evangélico grandes pastores e trazendo a sua mensagem de esperança, influenciando a nação, o povo, para que houvesse uma outra visão sobre a vida. Porque essa é a grande proposta. Não é fazer com que dê diretriz para que as pessoas sigam. A grande proposta é trazer uma outra visão para que a partir disso eu tenha a minha caminhada. Que Kardec não escreveu para mim: você vai fazer dessa maneira, ou não escreveu para você, Nelson, você tem que seguir dessa maneira. Kardec, ele trouxe um conjunto de orientações, e através disso, dessas orientações, nós vamos ver que nós temos um caminho. Mas com essas orientações eu posso ir por um caminho e você ir por outro. Desde que ele seja bom, desde que ele seja um caminho que faça bem ao semelhante, que nós possamos também ser esse espírito, esse irmão que influencia beneficamente a vida das outras pessoas, está muito bom. Porque ninguém precisa ser espírita. A humanidade não precisa se transformar em espírita. A humanidade precisa ser de pessoas boas, de pessoas que amam o seu semelhante, independente de qual religião, ou independente se não tiver religião. E qual a religião que nós devemos seguir? Senão a religião de Deus, que é amar ao próximo como a si mesmo, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E os ensinamentos, eles se encerram aí. Que quem faz isso ama a Deus, ama o próximo como a si mesmo, não precisa, nós estaríamos em mundo feliz, que é depois da regeneração, no qual nós estamos habilitando. E essas influenciações, elas vão continuar. Esse cerco vão continuar,
Porque os espíritos estão tendo as últimas oportunidades de reencarnação aqui na Terra. E esse alerta, Nelson, não é, né, só para aqueles que estão desencarnados. Você está fazendo isso, influenciando. Para nós que estamos aqui. Essa pode ser a nossa última reencarnação aqui na Terra. Sem que isso crie um clima de terrorismo para ninguém. Porque nós estamos aqui para aproveitar essa oportunidade e nos habilitarmos a estar com a Terra. Se até então nós estávamos numa determinada série e agora a Terra vai ser uma sala mais avançada, então eu tenho que estar aprendendo tudo o que é dessa série me ensina para que eu possa ir depois para essa sala mais avançada. Então não nos achamos assim muito bonzinhos, não. Eu vou. Será que a gente vai? Será que nós estamos fazendo realmente por onde aí? Será que nós não nos comprazemos ainda muito mais com provas e expiações do que com regeneração? Porque pode acontecer de eu não ter sintonia mais com a Terra. Os meus pensamentos não coadunam mais com o clima vibratório com o que aqui está. Então nós estamos tendo essa oportunidade de reencarnação para que nós possamos realmente mostrar que nós estamos nos habilitando para ficar aqui. E os espíritos lá também estão tendo as últimas oportunidades e muitos deles e muitos de nós não estão percebendo disso, não estamos percebendo isso. Não estamos percebendo que a misericórdia de Deus ainda nos favorece para que nós possamos ficar aqui. E aí, quando não há esse despertamento em nós ainda, aí nós começamos a aproveitar a vida, como nós tão bem gostamos de dizer, né? Eu quero aproveitar a vida, ou porque eu sou jovem, ou porque eu comecei a ganhar dinheiro agora, a gente tem isso. Vivia na dureza, né? Agora que eu estou ganhando dinheiro, eu não posso aproveitar? Aí nós perguntamos, quais são as nossas ambições? É material, só pode ser material, né? Para nós queremos aproveitar a vida, agora que eu comecei a ganhar dinheiro, agora que eu comprei o meu carro, agora que eu encontrei a pessoa. Então, são um monte de justificativas. Será que é isso mesmo? As oportunidades estão sendo nos dadas, a Terra nos provém com muitas coisas, com muitas benesses para que nós possamos aproveitar. Mas nós não podemos viver em função disso. Nós não podemos viver em função das coisas materiais. Nós não podemos viver só sonhando com o que é material. E o espiritual, que é a nossa casa, para onde nós vamos depois de deixarmos essa matéria física. E o que ensinou o Chico? Tanto trabalhou, tanto amou, tanto contribuiu, tanto criou, mas nós vamos ver assim que dele mesmo tinha muito pouca coisa. O que ficou dele, o patrimônio maior, é esse sentimento pelos quais nós temos dele. E nós não entendemos ainda o Chico Xavier. Nós não entendemos ainda o exemplo de amor que ele deixou. Nós não sabemos ainda aquilatar qual foi esse espírito que esteve conosco e nós não valorizamos da maneira no qual nós devíamos. Nós não valorizamos o homem Chico Xavier, que para nós foi homem, mas era um anjo da guarda aqui do Brasil, reencarnado, trazendo para nós essas lições que vão se tornar imorredoras, esses livros pelos quais nós temos muito apreço e que por muito tempo ainda vai ser livro de cabeceira. Se nós formos pegar, ele conta a história cristã através de Paulo Estevão, através de Ave Cristo, o exemplo de renúncia, o próprio nome já diz, de renúncia. Há 2000 anos, 50 anos depois, a gente se apaixona por Célia, que está em 50 anos depois, né? Então nós vamos ver que são exemplos magníficos e só uma alma muito espiritualizada, uma alma nobre, conseguiria transmitir todos esses exemplos. Nós vemos que isso é algo assim fantástico, o exemplo que ele traz. Então, em vez da gente ficar se apegando aí ao Holocausto, às guerras, eu acho que tudo isso tem que servir como reflexão realmente. Até que nós não venhamos a cometer os mesmos erros. Nós temos que pensar na escravidão para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros. Mas nós temos que olhar sim que a Terra está avançando, que nós estamos tendo oportunidades constantes de crescimento espiritual e os espíritos estão aí. A gente acha que a Terra está super populosa,
E aqui agora já tem 7 bilhões de espíritos. Nossa, bilhões, né? De espíritos. A espiritualidade nós temos pelo menos 4 vezes mais. Se já não estivermos nos aproximando dos 40 bilhões de espíritos que aí estão. Então nós vamos ver que se os espíritos são em muito maior número do lado de lá, consequentemente, nós vamos ser muito mais influenciados, porque lá, inclusive, tem muito mais espíritos. Então, são esses alertas que nós precisamos ter, fazer e olhar em nossas vidas, para que aqueles que nós convidamos para sentar na nossa mesa no jantar, possam ser os bons espíritos, os familiares, os anjos de guarda, e melhor ainda, quando a gente tem uma vida correta, uma vida boa, uma vida de oração, ou uma vida de regramento, a nossa casa, muitas vezes, ela se torna posto de socorro. Ela se torna um ponto de luz aqui na Terra que esses bons espíritos faz para ajudar os outros espíritos que estão em sofrimento. E nós vemos isso, inclusive, em nosso lar. Né? Nós vemos isso nos mensageiros, inclusive. Tratando uma casa no Rio de Janeiro, em que eram pessoas boas e que ali era um posto de socorro. Então as pessoas passavam por ali, os espíritos passavam por ali e recebiam uma assistência. Era um lar protegido, era um lar amparado, era um lar em que, em vez de ter influências negativas, era uma atmosfera de grande amor. Mas para que isso se estabeleça e que para que isso realmente possa acontecer, só vai ser se nós formos pessoas de bem. E quando eu digo pessoas de bem, eu não estou dizendo que aqui que tenha que ter santo. Né? Porque eu acho que ninguém é candidato a santo. Alguns até são, mas esses que são não vão conseguir. Aqueles que não são que vão chegar lá. Então nós vamos ver que esse processo de crescimento, de amadurecimento, ele requer de nós também algum sacrifício. É tão comum a gente ver as pessoas se esforçarem tanto, se sacrificar por causa de um emprego ou para passar num concurso, no meio de esforço. Fica até altas horas da noite e precisa ganhar dinheiro e faz de tudo, trabalha muito e a gente vê que para conseguir isso precisa de sacrifício. A pessoa precisa realmente trabalhar para isso e vai sofrer, vai passar privação, muitas vezes vai passar do horário de se alimentar, muitas vezes vai perder noites de sono, mas existe aí um crescimento, né, em cima disso. Ele está buscando crescimento. Espiritualmente não pode ser diferente. As coisas não vão cair do céu. Eu preciso me esforçar, eu preciso lutar, eu vou ter que fazer sacrifícios, né? Vou ter que esquecer de mim em prol de uma causa, porque eu sei que é muito maior, mas que vai compensar, que vai valer a pena e que mais à frente eu vou ver que rendeu os seus frutos. Né, então acho que esse é nosso grande desafio. Saber que vai haver sacrifício, mas também que depois, mais à frente, nós teremos visto que valeu a pena. Da mesma forma que aquele que estudou demais, teve sacrifício, passou no concurso e falou que valeu a pena, nós estamos nos concursando aqui para algo maior, das coisas superiores. E quando nós chegarmos lá, vamos dizer que valeu a pena. Com certeza. Nós ouvimos Vanderlei Galdino de Araújo, excelente a sua explanação. E eu deixo os microfones do programa Voz do Espiritismo, do site também, para as suas considerações finais sobre os nossos ouvintes. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês e eu acho que é sempre bom mesmo a gente estar falando disso, né? E se a semana que vem vier uma outra pessoa falar sobre esse tema, certamente é muito propício, porque é o momento no qual nós estamos passando. Então, nós possamos refletir sobre isso, ser um pouco piedosos para conosco, nós entramos num drama de consciência, eu não consigo, nós vamos conseguir. Vamos orar, vamos confiar na espiritualidade, nos bons espíritos que estão do nosso lado, nós vamos conseguir. E que nós possamos cada vez mais trabalhar, cada vez mais estarmos conscientes do nosso papel na sociedade, como espírita, mas muito mais que isso, como cristão, trabalhando para o bem de todos. Esse é o nosso legado, trabalhar para o bem de todos. E uma ótima tarde a todos. Muito bem, só lembrando que nós não combinamos a camisa, né?
a cor da camisa, só que a dele está bem mais, a cor bem mais viva, não sei se dá para perceber, nossos amigos do site, claro, né? Na rádio não tem jeito, mas os internautas aí, a única diferença aqui é que a dele, a cor da camisa dele está bem mais viva, né? A cor mais forte, né? Não, é porque é mais falta, é maior, né? Uns 2, 3 anos mais nova dele, por isso, né? Ô, Vanderlei, você faz a gente, encerramento dos ouvintes da rádio, daqui a pouquinho dos ouvintes, dos internautas que estão nos assistindo, inclusive, você vai dar para encerrar. A gente está encerramento do nosso programa. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, o nosso mestre amigo, a todos os protetores, emissários, anjos da guarda, amigos, espíritos familiares que nos ajudam, nos auxiliam. Obrigado por estarem nos envolvendo a todos. Ampare a todos nós que estamos tão necessitados desse amor, dessa paz, dessa luz. E que essa paz, e que essa luz, e que esse amor possa refletir em nossas vidas, amparando os nossos trabalhos, amparando os nossos lares, amparando, enfim, a nossa cidade, e que estejamos todos nessa paz, que é de Deus, que é de Jesus, e agradecidos por tudo. Encerramos a prece nesse instante. Seja em paz a todos, até o próximo programa.